Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. Para aqueles que não viram o vídeo da virada, eu desejo ainda nesse vídeo um ótimo ano. E se você tiver um tempinho, dê uma olhada no vídeo que o canal Frater fez da virada do ano, em homenagem aos inscritos do canal, em homenagem a você, que sempre reserva um tempinho para dar uma olhada e atualizada nos assuntos sobre autismo aqui no nosso país, né? Pessoal, hoje eu venho com um tema muito interessante, que é o tema O Autista e a Cidadania. Eu sempre comentei sobre autista e senso, autista e moralidade, né? Autista e ética. E agora eu acho que a gente já está caminhando para esse tema sobre o autista e a cidadania, onde eu vou citar um pouquinho sobre a visão de Jean Rousseau, que eu acho que é uma visão mais concernente ao autismo que a gente pode utilizar, né? Existem vários naturalistas e vários essencialistas, né? E como eu sempre abordo esses aspectos naturais e essenciais sobre o autismo e a importância de nós entendermos a vitalidade e o vigor desses temas ainda na nossa sociedade, embora a sociedade acredite ainda muito na modernização e se iluda muito com a modernização, nós temos ainda grandes filósofos, grandes escritores, né, e grandes acadêmicos que defendem essas vertentes, e essas vertentes elas significam muito para o nosso conhecimento sobre a essência, o primórdio, sobre coisas que eu venho debatendo no canal, venho trazendo no canal para enriquecer o conhecimento das pessoas sobre o autismo, né? Então eu vou pedir para rodar a vinheta. A gente vai rodar a vinheta e logo após a vinheta a gente já começa com esse tema tão maravilhoso que será o tema o autista e a cidadania. Então já prepara o seu chocolate, não perca esse tema que você não irá se arrepender.
Bom, pessoal, estou de volta. Eu sempre comento com a galera que a vinheta é bem rapidinha, né? E necessário para que a gente possa passar os contatos, né? Tem pessoas que se interessam em participar do trabalho e tem pessoas que se interessam em ajudar também o canal. Como vocês podem ver, tem vídeos recentes, né? Na guia vídeos você consegue encontrar que o canal Frater faz alguns trabalhos de doações e alguns trabalhos solidários, né, oportunamente. Então, toda ajuda é importante para o canal, até mesmo porque nós temos gastos, né, com equipamentos para poder efetuar as gravações e também a gente utiliza grande parte do tempo para poder se dedicar nos temas, né? Então, todo o esforço é direcionado para os temas e às vezes a gente perder a gente não perde tempo, né? Porque são são temas que estarão aí gravados no YouTube durante longas datas para quem quer que possa se utilizar, né, dos conteúdos. Então perder a gente nunca perde, mas a gente tira uma parte do nosso tempo diariamente para poder fazer os trabalhos, né? Então, para você que quiser se tornar um mantenedor do canal Frater, né, eu sempre coloco nas vinhetas e no final dos vídeos também, né, o CPF do Pix, né, para aqueles que gostariam de doar, fazer doações, e o contato do WhatsApp para aqueles que gostariam de trabalhar, né, ajudar com outro tipo de manutenção de temas, ou de repente fazer uma doação diferente de roupa, ou doações, né, de alimentos não perecíveis, né? Então fica a critério do pessoal. Tem uma comunidade também que é aposentada e às vezes quer fazer um trabalho a mais para se sentir ainda mais importante na sociedade. Então as pessoas às vezes elas buscam, né, fazer trabalhos sociais. Pessoal, então sem mais delongas, o autista e a cidadania. Eu me interessei por já tocar nesse assunto, porque lendo um dos livros de Rousseau, né, uma colocação muito importante, onde Rousseau aborda que o tema cidadania, na visão naturalista, ela coloca um dilema, né? Esse tema ele coloca um dilema, porque ele deixa a entender que a sociedade ela vai se preocupar, né? Ou os educadores eles vão se preocupar em formar o homem ou o cidadão. Isso é muito importante ser colocado aqui no canal. Essa visão de Rousseau é muito importante, porque eu sempre venho distinguindo a condição cognosciva do autista, né? Eu sempre procuro classificar essa, essa, esse cognoscivo do autista, essa capacidade cognosciva do autista, como uma capacidade de entender o essencialismo. Então ele tem, logicamente, a sua vocação, né, para o primórdio, e eu sempre coloco nos vídeos, eu peço para vocês sempre voltar aos vídeos, né? Clique na aba vídeos, sempre volte aos vídeos para procurar entender o que se trata quando a gente fala de essencialismo, de primariedade, de primórdio, né? Para que você possa se integrar cada vez mais no universo filosófico, né? Por assim dizer. Então, o autista eu sempre classifico ele como um ente capaz, né, de raciocinar dentro desse primórdio, porque naturalmente, né, todos nós naturalmente temos a capacidade de sentir por intermédio dos nossos sentidos. Então eu coloquei bem claramente como um dos temas da guia comunidade o autista, por que alguns autistas, né, por exemplo, mostram a língua. Não são todos, mas por que alguns mostram atipicamente na sociedade, por exemplo, né? Logicamente tem pessoas que mostram, mas intencionadamente, né? É intencional, e o autista faz isso de maneira que
aparentemente não está casado com alguma intenção, mas pelas pessoas não entenderem, né, o seu cognoscível e o seu universo, elas não sabem por que que ele está fazendo aquilo ou por que que ele está mostrando a língua naquele momento. Então é muito importante aqui no canal eu coincidir para que as pessoas possam entender, né, que quando o não autista faz isso é por um motivo específico social, e quando o autista faz isso é por um motivo específico autista, né? Então é interessante porque os dois possuem motivações. Então quando a gente começa a colocar critérios e diferenciais, dá a impressão que é muito distinto, mas quando a gente traz as coincidências, né? Logicamente, se você tiver um cognoscivo, onde esse cognoscivo ele tem uma estruturação diferente, né? Mas é cognoscivo, esse cognoscivo ele vai te dar reações diferenciadas. Como, por exemplo, se a capacidade do autista é externar, né? É exprimir todos os seus sentidos para procurar compreender maximamente o que você está dizendo, né? Ao passo que a capacidade do não autista é de repente apenas ouvir e ignorar e de repente dizer duas ou três palavras dizendo é fútil o que você está falando. Eu estava assistindo, por exemplo, um é tipo de um game que é esses animes, né? E mangás que passam na Netflix, né? E o nome, eu tô meio assim perdido no nome, mas acho que é One Punch Man, né? Que eu tava assistindo recentemente com a minha esposa. E esse One Punch Man, ele fala sobre um menino chamado Saitama, né? E é uma sériezinha onde é um desenho, né? E esse desenho, ele é um anime, né, bem assim, bem reestruturado, né, bem assim, modulado para poder colocar para a sociedade, né, a futilidade. Por exemplo, o Saitama, ele é um super-herói muito forte. Então, como ele atingiu o apogeu da força, o desenho ele coloca como se sente uma pessoa que já acha que está no apogeu. Então ela tem, aparentemente a gente pensa que quem está no apogeu tem uma vida super bacana, mas ele é uma pessoa entediada. Então ele tem aquele reestabelecimento, né? Ele tem aquela reestruturação aonde ele pensa, né, consigo, ele faz a autoanálise consigo e diz assim: "Nossa, minha vida ela não é tão intensa, ela não é tão verdadeira, né? E eu preciso de motivação pela vida e tal, né? Isso acontece muito. Quem está abaixo acha que aquele que está acima vive uma vida maravilhosa e aquele que está acima procura novamente tentar restabelecer algumas emoções na vida quando ele vivia abaixo, né? É mais ou menos assim. E a parte interessante que eu achei foram várias, né? Mas uma parte interessante também é que esse One Punch Man ele colocou a parte do cidadão, né? Lutando contra é, contra entidades que queriam vencer a humanidade. Diferentemente do anime Dragon Ball Z que eu venho colocando para vocês, que é o ser humano, né, tentando ainda, ele briga com algumas entidades, mas ele tentando ainda convir que o dragão, né, ou que Leviatã, ele é um oráculo, ele seria um oráculo. Então foi o primeiro anime que eu vi em que no One Punch Man, né, em que o personagem Saitama ele briga contra, né, essa essa essas entidades que gostariam de acabar com a sociabilização. Então, o que eu queria colocar aqui, fica claro, né, para todos os tipos de trabalho, de arte, de educação, fica muito claro, né, que existe a sociabilização e existe o homem natural, né? Então, quando Rousseau ele coloca assim
que o educador ou o Ministério da Educação, né, ou os acadêmicos, eles terão de se preocupar se nós vamos formar o cidadão ou vamos formar o homem, é onde ele coloca a existência de um naturalismo e a existência de uma coisa social, né, que muitas pessoas não sabem muitas vezes o que é, mas que é um tufão, como eu sempre falo aqui no canal, um tufão de eventos que vai levando você para o mundo social. Então você vai fazendo aquelas análises sociais, quando você menos percebe, você já está sociabilizado, né? Isso, de certa forma, é importante e também é perigoso, né? Quando a gente coloca assim, importante e perigoso, para vários aspectos que acontecem, a gente está sendo justo, né? É, porque a gente não está querendo que o ser humano exagere em alguns pontos, né? Mas ele vive uma vida moderada e de análise dentro de um perfil de autoanálise própria, né? Para que ele mesmo não se entristeça no futuro, de repente, quando ele faz muitas coisas pensando na sociabilização e de repente ele não percebe alguns aspectos mínimos que ele deveria perceber, né, na sociedade, e acaba se entristecendo. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa muito rica, ela nunca levou um golpe, por exemplo, de, do baú, digamos, entre aspas, né? O golpe do baú seria uma pessoa que faz uma sacanagem, né? Entra na sua vida, depois casa com você, depois ela se separa de você para usurpar dos bens que você tem. Então vamos dar um exemplo, né? Uma pessoa rica que nunca teve essa experiência. Então ela achou que ela foi indo até ela chegar na riqueza material. Então ela viveu um apogeu, ela está muito dentro desse tufão de acontecimentos desse apogeu social, só que ela não tem as experiências mínimas, né, de perceber alguns detalhes ou algumas coisas que de repente uma pessoa que não está no apogeu, mas também não está na classe baixa, ela sabe e ela toma mais cuidado e mais cautela. Então, de repente, uma pessoa que está lá em cima, eu tenho familiares que aconteceu isso com eles, né? Eles acharam que eram intocáveis, aí chegaram lá em cima, né, conquistando várias coisas, e quando chegou lá em cima, teve um acontecimento surpresa, que é um acontecimento que faz com que você se entristeça, faz com que você se sinta traído, você se sinta, né, assim, lesionado por uma coisa que você não esperava, né? Então, o tufão social, ele faz isso com as pessoas, né? Ele vai levando você e você vai automaticamente acreditando, porque existem diversas técnicas, né, de propagandas, existem técnicas de coerção, existem técnicas que tentam te convencer de que você deve, né, abrir mão de uma coisa para entrar em outra, em que você deve entrar em algum negócio, ou que você deve realizar algum feito, né? Então essas coisas vão atraindo, faz parte de uma atração, né? E o naturalismo, em contrapartida, ele não possui uma atratividade intencional. Como, por exemplo, essa praia que nós estamos vendo na tela de fundo, as rochas, né? É, possui uma agradabilidade, possui, mas essa atração coerciva, onde existe uma propaganda dizendo: ei, eu estou aqui, que tal se você passar o feriado aqui? É o ser humano que faz isso, né? É o ser humano que coloca lá no cartaz: olha, passe suas férias em Fernando de Noronha. Aí ele coloca as praias para dizer: passe suas férias em tal lugar, e coloca lá. Isso é oriundo da sociabilização. Então, quando Rousseau ele coloca isso, a gente chega um momento em que a gente se preocupa se a gente vai formar o cidadão ou o homem, né? É muito da escolha do homem, sim e não. Por quê? Porque se for da escolha dele, o tufão social vai levar, né? Tem muitas pessoas que dizem: ah, a gente cria os filhos para o mundo, né? Será que esse jargão é correto? Porque o mundo, ele é coercitivo, ele vai influenciar, ele vai exercer um poder de persuasão. Então nós, como educadores, né, principalmente os entes
queridos, paternos, maternos ou familiares queridos, nós devemos ter um, nós devemos ser uma peça-chave, tanto na vida do não autista como do autista, para poder entender tudo isso, né? E poder conseguir criar essa condição, né? Conseguir promover essa condição de aprendizagem. E essa condição de aprendizagem, sem a total coerção, que o levará automaticamente para a rota do perigo, né? Qual seria, por exemplo, a rota do perigo alimentar? A propaganda de um sorvete e o seu filho fica comendo sorvete 12 horas por dia, né? A propaganda dos doces, chocolates, e o seu filho fica comendo doce e chocolate 12 horas por dia, né? Então, automaticamente você vai ser uma ferramenta, uma peça-chave para que isso não aconteça. E para que isso não acontecer, você vai ter que lutar contra o processo de cidadania, né? Porque o processo de cidadania, ele está engodado, né? É ele que abarca esse processo de sociabilização, aonde o seu filho vai olhar o chocolate do outro, vai se interessar e vai achar que ele também gosta daquilo, porque automaticamente nós criamos, né? O nosso neurônio, ele cria um laço, né? Ele cria um entrelaçamento. A nossa rede neural, ela cria um entrelaçamento e dá a impressão para nós, o cérebro emite ao nosso corpo, de que nós, né, somos totalmente cativos àquilo que ele percebeu, né? Tanto é que se nós estivéssemos em uma ilha onde só tinha, né, salada amarga para comer, a gente na hora da colheita pegaríamos a mais vistosa, mas nós comeríamos salada amarga. Agora, por nós termos uma amplitude de verduras, nós escolhemos, essa daqui é amarga, eu vou pegar aquela que é mais adocicada, a alface lisa, que é menos crespa, enfim, né? Então dá para a gente entender que o nosso cérebro, né, ele possui esse entrelaçamento e torna todo o nosso corpo cativo de um sistema, seja ele um sistema político, seja ele um sistema de formação de qualquer, né, de qualquer raciocínio, né? Ou de qualquer coisa que a gente se atente ou se apegue. Bom, pessoal, eu achei extremamente importante a colocação de Rousseau, porque quando a gente cita o tema naturalismo, dá a impressão de que a natureza por si só, ela não faz o trabalho dela. Mas muito pelo contrário disso, a natureza por si só, ela produz uma agradabilidade tamanha e ela já está tão interrelacionada com os nossos sentidos que não faz diferença a interação da natureza com o autista e a interação da natureza com o não autista. A única diferença que irá existir dessa interrelação é a existência do processo de cidadania, que no autista é menor. Por que no autista é menor? Porque o autista ele casa de certa forma. Como o cérebro dele ele não tem, né, ele não tem assim o interesse, né, e a atração pelas coisas sociais, então ele valoriza a parte do naturalismo de tal forma que ele entrelaça aquele desejo, aquela necessidade de tal forma que ele fica muito mais cativo ao naturalismo e muito menos propenso à sociabilização e à cidadania. Então o que acontece, né? Isso torna um diferencial porque, em contrapartida, o não autista ele se entrelaça no processo de cidadania de tal forma e no processo de sociabilização de tal forma que os seus neurônios dizem para ele que ele é cativo daquilo. Por isso que quando você diz para um adulto, né, o que seria interessante trazer o autista ou deixar ele no naturalismo, ele dirá para você que é trazer o autista para o processo de sociabilização, porque ele acha que o processo de sociabilização é a verdade para ele. E na verdade, o neurônio dele condiciona isso. Aquilo é a verdade para ele. Tal como seria a verdade para nós a salada amarga dentro de um sistema ilíaco, né? Um sistema de ilha, aonde só existia salada amarga e a gente tivesse que optar pela salada amarga.
Então o nosso cérebro automaticamente ele diria: essa é a verdade do seu dia a dia e é isso que você tem que defender. Nós lutaríamos, de repente promoveríamos disputas e guerras, né, para ver quem é que tem o maior plantio de saladas amargas. Disputaríamos a salada amarga, né? O que não aconteceria se de repente nós tivéssemos uma grande proporção de opções. Então a variabilidade, a variação de opções, ela é muito importante, né? É muito importante, por exemplo, nós sabermos que o autista possui essa opção do naturalismo, né? E o não autista possui a opção, só um minutinho aqui, a opção da sociabilização. Pessoal, eu já havia abordado para vocês uma questão muito importante, que é o menino da cidade ou a menina, a garotinha da cidade. A garotinha da cidade, você perguntou para ela de onde que vem o leite, ela vai falar do mercado da caixinha, porque ela tem essa opção de entrelaçar essa verdade e essa resposta é condizente à realidade que ela vive. Ao passo que o menino do campo, ele dirá: o leite vem da vaca. O que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, né? Para uma realidade, né? Se nós tivéssemos apenas uma fonte de leite, onde ela fosse muito distinta da sociedade, a verdade para a sociedade seria que o leite ele não é oriundo da vaca. Vocês têm noção assim da importância de entender isso? É que à medida em que nós vamos distanciando do conhecimento, né, e nos engodando em outras importâncias, em outras coisas que nos arrastam para outras importâncias, como o processo de cidadania, por exemplo, que pode nos distanciar, né, da realidade das coisas, né, e do mundo, a gente vai perdendo algum conhecimento e vai ignorando. Por isso que hoje a gente fala assim, nós temos o canal Frater com diversos temas, e amanhã podemos não ter. De repente amanhã fecha o canal, todo mundo esquece e parece que nunca houve esse tema. Então, o que alimenta um conhecimento? A constância. Por isso que o YouTube criou um sistema da gente manter, né, constantemente o diálogo, manter constantemente, né, a informação, para que as pessoas voltem, vejam novos vídeos, né, novas influências, para que elas possam formar cada vez mais as suas opiniões e estar ali dentro de uma influência, né, um sistema de influência e persuasão que vai condicionar, né, uma veracidade em sua vida, né? Vai dar um conjunto, né, de ideais, né? E vai condicionar que a pessoa forme, né, a sua personalidade e o seu conjunto de opiniões, né? Sejam elas mais próximas ou mais distantes da realidade, né? Então o importante é nós termos um conjunto de opiniões que nos condicione a resgatar, né, coisas que a gente precisa resgatar quando a gente quiser resgatar. E não que perca outros conjuntos. Por exemplo, eu vou influenciar você a tomar Coca-Cola todos os dias, né, para que você tome cada vez menos água a ponto de você ficar, digamos, 24 horas sem tomar água, achando que a importância é você ter um refrigerante dentro de casa, por exemplo, né? Um exemplo. Ou vice-versa, vários refrigerantes, né? Ou vice-versa. O sistema do naturalismo trazendo apenas a coerção da água para que você se esqueça que você pode também optar por outros fluidos ou outros líquidos, né? Então, o sistema coercitivo, né, ele existe na sociedade, tanto para o lado naturalista quanto para o não naturalista ou social. Porém, o naturalista ele não é invasivo, né? Ele possui aquela agradabilidade porque já é naturalmente, é o ambiente que nós devemos estar, né? Que nós não temos nem escolha de estar ou não. Nós precisamos ocupar um espaço, né, tridimensional. Então esse espaço ele já possui a sua própria natureza e isso especificamente é o primórdio de que tanto tratamos, né? Então quando a gente fala assim, o autista está no primórdio, o autista está quietinho no canto dele, aonde ele recebe
e onde ele externa, né, as suas influências, né? Ele recebe a influência do meio, o estímulo do meio, e externa estímulos também a seu modo, né? E a sociedade, ela vai arrastando, ela vai oferecendo coisas. Então, dentro desse engojo, né, dentro desse sistema, desse processo, os entes queridos do autista, eles podem naturalmente ajudar o autista a coincidir, né, o seu processo de felicidade. Porque se tudo nós fazemos com emoção, se tudo nós utilizamos razão e emoção, um toque de emoção, e tudo a sociedade ela procura fazer emotivamente, ela procura ter uma lógica, né? Senão ela acaba desprezando, né? Ah, não vou fazer aquilo porque eu não gosto, não vou estudar isso porque eu não tenho interesse, eu não gosto. Então tudo tem que ter uma agradabilidade. Nós precisamos de uma mãozinha dos entes queridos que convivem com o autista para que ele possa entender quais são essas agradabilidades, né? Então, quando a gente diz assim, nós vamos formar o homem ou o cidadão, né? Nós estamos automaticamente tentando entender, né? Se eu pegar o autista e já jogar ele para o espectro, né, social, porque existe o espectro social e o não social. Tem gente que fala, o espectro, o autista vive no espectro. O autista vive no espectro autista, ponto, né? E o homem sociabilizado, ele existe no espectro social. Isso não impede dele vir para o espectro autista, que é o espectro naturalista, ou do autista migrar para o espectro social, ou de existir uma livre fronteira entre os dois. E é justamente nesse ponto que eu gostaria de chegar. Essa livre fronteira entre os dois é onde os dois migram. Eu preciso entender um pouco do social para entender o que está causando problemas de ilusão no mundo, e eu preciso entender o processo natural para entender o que está influenciando naturalmente, para que eu possa ponderar as coisas, para que eu possa colocar na balança e viver uma vida agradável. Hoje eu quero tomar um refrigerante, que é uma coisa que eu sei que não é natural ou saudável, mas eu gostaria de sentir os prazeres sociais e tomar um refrigerante, tomar uma Coca-Cola, né? Então eu estou do espectro migrando para a parte social, estou sentindo o prazer daquilo que o homem conseguiu chegar, o conhecimento de um conhecimento químico e um conhecimento de um alimento artificial, ok? Automaticamente também, hoje eu não estou no espectro, eu gostaria de adentrar ao espectro para sentir mais, apreciar mais intensamente essa natureza, né? Dentro da ótica autista, da ótica que ele consegue entrar, né, praticamente entrar em transe com a natureza, aquele transe tão profundo em que ele consegue captar toda a agradabilidade de um coqueiro, toda a agradabilidade de uma rocha, de um vento soprano, daquela brisa do mar, né, sem influência artificial, sem influência da social, enfim. Então, notem vocês que os dois espectros, né, os dois processos, eles possuem uma importância enorme para a humanidade, e essa importância ela é tão grande para a sociedade, e a sociedade não percebe. Por quê? Porque por enquanto o que está dando dinheiro para a sociedade, né, é o aspecto social. Então a sociedade ela sente a necessidade de promover o aspecto social. Não, eu vou convencer o autista de que ele tem que utilizar um tênis da Nike. Embora ele diga, eu prefiro essa Havaiana, eu prefiro essa alpargata diferente porque me deixa mais à vontade, parece que eu estou mais natural no meio. Não, a sociedade ela vai tentar convencer de que não, você tem que usar uma hora esse tênis, uma marca, você tem que ser igual às demais pessoas. Mas será? Aí Rousseau coloca, a gente vai formar o homem ou a gente vai formar o cidadão? Então eu deixo essa questão para você, né? Que essa questão ela vai longe, pessoal. É uma questão que, como eu sempre digo para vocês, perdura aí
né, milênios, né? E a gente sabe que graças a esses grandes filósofos, esses grandes acadêmicos, é que nós temos argumentação para a gente colocar, externar aqui o conhecimento e chegar nesse conhecimento, passar esse conhecimento para vocês. Quem olha para o autista acha, não existe nada que se possa dizer, eu tenho medo de dizer isso ou aquilo. E quem vê hoje alguns vídeos do canal Frater entende, nossa, quanta coisa que existe por trás, né? E como é tão natural e eu não sabia que era tão natural assim, né? Não perca então nos próximos vídeos, né, o porquê que o autista mostra a língua algumas vezes e porquê que o não autista também, né? E o não autista ele também mostra a língua algumas vezes por um motivo e o autista também possui o seu motivo. E o motivo ele é tão espectral quanto o espectro não autista que você talvez não sabia que existisse. Talvez você não sabia que você, não sendo um autista, vivia também no espectro, porém um espectro não autista. Então, para você enriquecer o seu conhecimento cada vez mais, não deixe de assistir aos vídeos do canal Frater, nos ajude a compartilhar, nos ajude a multiplicar esse conhecimento. Eu espero que você tenha gostado. A sua presença é sempre muito importante aqui, né? É sempre muito importante no mundo. Você é uma pessoa muito especial, acredite nisso. E se você tem um ente autista na sua família, saiba que você e o ente querido autista são muito especiais e vocês só estão começando uma vida que vocês não têm nem noção do quanto será feliz, intensa e cheia de conhecimentos e emoções. Pessoal, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Fiquem com a vinheta final agora no término e eu espero vocês então na próxima gravação. Um grande beijo a todos vocês e até a próxima.